Eu não sei o quanto que você tem afinidade ao conceito de estado de flow. A primeira vez que eu tive conhecimento desse conceito, dessa metodologia, foi em 2017, quando eu estava fazendo um curso de alta performance. Era de um cara chamado Gabriel Goff. E naquele momento eu fiquei realmente fascinado por esse conceito, porque ele descreve o exato momento em que você está imerso em uma atividade, você perde a noção do tempo e você se sente completamente realizado, como se a atividade fosse um fim em si mesmo. Atividades que são complexas, você não sente que ela é complexa, porque você sente que você reúne as habilidades para conseguir entregar essa atividade que você está fazendo. Então é um estado de plenitude, a gente pode falar dessa forma. Então, depois de ter esse primeiro contato, eu descobri que tinha uma pós-graduação em Psicologia Positiva na PUC, lá de Porto Alegre, era um EAD, e um dos professores dessa pós era o Mihai Csikszentmihalyi, que é o criador desse método, desse conceito de flow. E aí eu me matriculei só por causa dele. Inclusive eu fiquei torcendo, né? Ele já estava bastante idoso, né? Eu estava torcendo para que ele sobrevivesse até a aula, deu tudo certo e infelizmente ele nos deixou aí faz mais ou menos uns 2 anos. Então, nessa mesma época, né, nessa mesma fase, eu acabei assumindo um cargo de liderança em gente e gestão numa multinacional. Então eu fiquei pensando, caramba, e se eu puder aplicar, né, se eu conseguir medir qual que é o flow médio, qual que é o flow das pessoas que trabalham nessa empresa, se eu conseguir criar um indicador para identificar se existe uma frequência com que as pessoas se sentem nesse estado de plenitude. E foi aí que eu desenvolvi então um indicador baseado nessa metodologia e depois de ter assistido às aulas do professor, eu comecei a aplicar. Então é isso que eu vou compartilhar com você agora, tá? Mas antes de seguir adiante, se você não tem muita afinidade, eu vou compartilhar aqui a minha tela para te mostrar basicamente o que é esse estado de flow, tá? Qual que é o seu conceito. Então eu vou compartilhar aqui, pronto. Então esse gráfico aqui, basicamente, né, o estado de flow, ele relaciona o nível de desafio que você tem perante a uma atividade que você está executando e as habilidades que você tem para, de fato, entregar essa atividade, para você realizar essa atividade. Então, por exemplo, tá? Quanto maior for o desafio dessa tarefa que você está executando, se você tem uma habilidade baixa, o que acontece? Você entra num estado de ansiedade. Vou pegar aqui a ansiedade, ó. Então acontece isso aqui, ó. Então você realmente tem um desafio bastante alto, mas você não tem habilidade, você fica ansioso. É isso que diz o método, tá? Agora, digamos que você tenha muita habilidade, só que o desafio está muito baixo para você. O que acontece? Você entra aí num estado de relaxamento, tá? Para completar aqui e para mostrar, né, todas as outras esferas, se eu tenho uma habilidade que ela é muito baixa e o desafio é muito baixo, eu entro num estado de apatia. Se eu tenho um pouquinho mais de habilidade, mas o desafio continua baixo, aí eu estou num estado de tédio. Se eu começo a aumentar o desafio, só que eu tenho muito pouca habilidade, eu fico num estado de preocupação. E os estados melhores, né, antes de chegar no flow, é o de controle, que é aquele momento, né, em que eu tenho muita habilidade e tenho um desafio um pouco maior já, mas ainda não é um desafio muito grande, né, eu consigo entregar mais. Eu tenho um estado aqui de empolgação, que é um estado aqui onde eu tenho um desafio bastante alto, mas eu já tenho uma habilidade aí mediana, né, que me permite encarar a atividade. E por fim, o estado buscado, que é esse que a gente está apresentando aqui, é o de flow, que é aquele estado de performance máxima. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Então é aquele estado de performance máxima, em que você de fato tem um equilíbrio grande entre você estar desafiando, você estar executando uma tarefa bastante desafiadora, ao mesmo tempo em que você reúne as habilidades para fazer ela. Você fica completamente focado e imerso e entregando, certo? Então imagina,
se eu conseguir medir isso para uma empresa, imagina o grande diagnóstico que eu vou ter e as peças que eu vou conseguir mexer para conseguir direcionar melhor o trabalho, as atividades e as pessoas. E foi isso que eu fiz. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação só para te mostrar como que isso funcionou na prática, tá? O que eu fiz aqui, deixa eu voltar para o tudo. Aliás, tá? Antes de te mostrar, primeiro esclarecendo, né? Para que esse estado de flow, para que a gente consiga chegar nesse estado de flow, tem 3 requisitos, tá? 3 pilares que precisam ser buscados. E o primeiro deles é ter uma clareza de objetivo. Tem que estar muito claro por que você está fazendo aquela atividade, né? Você está desenvolvendo ela para chegar a um fim. Então, o primeiro pilar do flow é você ter uma clareza de objetivo. O segundo ponto é você conseguir ter um feedback instantâneo. Então, assim, você está produzindo, mas você precisa ver significado, você precisa ver resultado. Então, cada ação que você está executando ali, você precisa receber um feedback para você saber se você está na direção certa. E o terceiro ponto é o justo equilíbrio entre habilidades e desafios, né? Então, se você tem clareza de objetivo, você tem feedback e você está naquele momento de equilíbrio entre habilidades e desafios, aí você tem as condições para chegar naquele estado máximo, né, que é o estado de flow, que é o estado de máximo engajamento, ok? Voltando aqui, então, como é que eu fiz para aplicar isso na empresa, tá? Foi aplicando um questionário confidencial no Google Forms, onde eu perguntava para todas as pessoas qual que era o estado predominante delas. Então, qual que é a pergunta que eu fiz? Deixa eu te mostrar aqui. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: ao longo do último mês, como você descreveria o seu sentimento predominante em relação às atividades em que você esteve envolvido? Então, eu queria ter um primeiro entendimento, né, antes de eu colocar as ações que eu ia promover na empresa, antes de fazer mudanças estruturais que eu ia fazer, eu queria saber como que a gente está agora, né? E de uma forma bastante simples, perguntas de marcar, de caráter confidencial, o que ia vir disso, né? Qual que era o estado da empresa antes de eu proceder com qualquer tipo de mudança. E aí, as respostas eram as seguintes, tá? Foi no Google Forms, tá? Quais que eram as respostas? Eram oito respostas, tá, que a pessoa podia dar, que são os 8 quadrantes aí do Flow, e tinha mandando a resposta que essa pessoa preferia não responder. Então, Flow, se você está em Flow, a pessoa lia o seguinte: as atividades em que eu fui envolvido foram desafiadoras, mas eu consegui fazer um bom trabalho porque eu tenho as habilidades necessárias e gosto muito do assunto. Então, essa aqui, se ela tivesse em estado de Flow. Empolgado. As atividades em que eu fui envolvido foram um pouco desafiadoras. Aliás, as atividades em que eu fui envolvido foram um pouco mais desafiadoras do que eu consigo entregar nesse momento, mas eu estou muito interessado. Então é aquele estado de empolgação, aquele que está em cima, né, atingir o estado de flow. Terceiro, no controle. As atividades em que eu fui envolvido tiveram um desafio mediano e estão um pouco abaixo do que eu posso oferecer. Então é aquela pessoa ali, né, que quer chegar no flow, tem que aumentar um pouquinho o desafio dela. Terceiro, relaxado. As atividades em que eu fui envolvido estiveram muito abaixo das minhas habilidades e consegui entregar tudo com facilidade. Então estou num estado de relaxamento, estou subaproveitado. Entediado. As atividades em que estive envolvido não foram nada desafiadoras e nem me estimularam a aprender mais. Estado de tédio. Ansioso. As atividades em que eu estive envolvido foram muito mais desafiadoras do que eu consigo entregar nesse momento. Seja por gestão de tempo, gestão de prioridades, ou devido a habilidades que eu ainda não desenvolvi, o que tem despertado insegurança em mim. Então, a ansiedade aqui referindo-se especificamente, né, a esse sentimento de se sentir incapaz, de se sentir inseguro em relação ao que você vai entregar, até por de fato não ter essa habilidade, essa competência desenvolvida. Depois a gente tem aqui a opção de marcar preocupado. As atividades em que fui envolvido tiveram desafios que vão um pouco além de minhas habilidades atuais. E por fim, o estado de apatia, que é o pior dos estados, né? Que é quando as atividades em que você foi envolvido tiveram pouco
ou nenhum desafio e exigiram habilidades que eu nem tenho o interesse de desenvolver. Deixei também aqui para quem não quiser responder, deixar em branco. Relembrando aqui, só para fixar o conceito, foi exatamente isso aqui. Então as pessoas, né, tinham a visão desse gráfico, né, e tinham uma interpretação do que cada uma dessas respostas queria dizer. E aí, a partir disso, quais que foram os resultados então, tá, dessa primeira pesquisa que eu realizei? Eu fiz 3 medições, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Eu fiz 3 medições, tá? Eu fiz uma medição primeiro no mês de fevereiro, depois eu fiz outra em abril, 2 meses depois, e depois, mais 2 meses, em junho, eu fiz uma terceira medição. Para você que entenda o contexto e a amostra, tá? Era uma empresa de educação, né? Uma franqueadora, na verdade, tá? Que oferece aí suporte para franquias, né? Do segmento de educação. Aproximadamente 100 pessoas respondendo à pesquisa, tá? E aí com áreas diversificadas, tá? A gente está falando de uma empresa que tem uma área de marketing, tem uma área acadêmica, tem uma área de operações, tem um back-office robusto, uma área de expansão também, tá? Então foi bem diversificado o público e envolveu respostas de todos os cargos, tá? Desde diretoria, estagiário, enfim, todo mundo respondeu, tá? Então nesse questionário há um adendo, tá? Além de perguntar qual que era o estado predominante que essa pessoa teve, fiz uma pergunta só para saber qual que é a área que essa pessoa trabalhava também, tá? O restante, 100% confidencial, a gente de fato não tinha o interesse de entender qual que era a pessoa específica, mas entender qual que era o estado geral da empresa e qual que era o estado por área também, para identificar se tinha ali quais que eram as áreas que performavam melhor e entender qual que era o flow de fato para a gente fazer as mudanças seguintes que a gente ia promover. Voltando aqui para tudo aqui que eu digo a tela inteira, então esse aqui foi o primeiro resultado, tá, dessa pesquisa que foi realizada em fevereiro. A gente teve 36% das pessoas respondendo que estavam aqui no estado de flow, tá? Depois a gente teve aqui 27% falando que, o verdinho, né, que estão aqui no estado de empolgação, 12% se dizendo que estavam no controle, 8% no estado de ansiedade, 2% no estado de relaxamento, 4% no estado mental de preocupação, 5% no estado de apatia e 3% entediado. Não coloquei o número aqui dos que não responderam, mas acho que foi por volta de 4%, tá? Então a gente pode entender aqui, tá? Esse era o estado então inicial da empresa. Se a gente pegar aqui os 3 primeiros quadrantes, né, 36 mais 27 mais 12, a gente vai ver que de fato a grande maioria já estava aí nos quadrantes melhores, né? Então o desafio aqui, né, era conseguir fazer com que mais pessoas migrassem para esses quadrantes que já estava iniciando de um patamar interessante. E aí, uma vez que eu tive esse entendimento da situação atual, legal, vamos então começar a promover algumas mudanças e depois medir esse indicador novamente para entender se teve algum impacto relevante. Então, quais foram as primeiras ações que eu fiz, tá? Aqui, olhando a minha colinha. Primeira coisa que eu fiz foi mudar o escopo de atuação de muitas pessoas. Então, assim, a gente perguntou por um questionário mesmo, e aí não confidencial, para entender como a empresa aí, ela tinha diversas áreas, perguntar em quais áreas que as pessoas gostariam de trabalhar, e aí, claro, a gente foi conversando com cada gestor para ver se fazia sentido. Então, algumas pessoas, de fato, mudaram completamente de áreas, ou simplesmente foram envolvidas em projetos multidisciplinares, mudaram bastante o escopo de atuação delas. Então a gente mudou bastante isso, praticamente 80% das pessoas da empresa tiveram mudanças de escopo, tá? E aí, ao lado disso, ao lado dessas mudanças, essas promoções de escopo, né, que na verdade visavam promover esse equilíbrio entre habilidades e desafios, né?
Então, às vezes você tem uma habilidade que está subaproveitada em uma área, por que não tentar aproveitar essa tua habilidade em outra área? Então, esse foi o propósito, esse foi o objetivo, né? Conseguir fazer essa alocação melhor entre habilidades e desafios. O segundo ponto foi implantar rituais de gestão para trazer clareza de objetivos. Então é muito importante qualquer empresa deixar muito claro. Então a cada semana as áreas ou os grupos que eram criados tinham encontros semanais, alguns a cada 2 semanas, mas sempre com o objetivo de gerar clareza o tempo todo. Lembra que um dos 3 pilares do Flow é ter essa clareza de objetivos, então isso virou um modelo de gestão da companhia, claro que envolvia outras coisas também, mas a clareza era o ponto número 1. E em terceiro passo, né, para atender os 3 pilares do Flow, a gente passou a estimular e criar ferramentas para que os gestores dessem feedbacks o mais rápido possível para os seus liderados. Não deixar para esperar até um ciclo de gestão de performance, mas tentar de forma instantânea, tá? Incentivamos, né, as reuniões individuais, semanais, de pelo menos 30 minutos entre líder e liderado, e não deixar passar, não deixar esperar muito tempo para que a pessoa não tivesse esse feedback instantâneo, né, e não tivesse aí o ambiente propício para que ela chegasse ao flow. Deixa eu voltar aqui para mostrar então qual que foi o nosso resultado da segunda apuração 2 meses depois. Aqui. Vamos fechar aqui. Esse aqui foi o nosso resultado 2 meses depois, tá? Então a gente teve um incremento pequeno, né, de 36% para 38% aqui no Flow, um incremento pequeno também, mas também houve um incremento, né, no estado de empolgação de 27% para 30%, e no estado de controle teve um crescimento um pouco maior, de 12% para 18%. Se a gente pegar os 3 juntos aqui, a gente teve aqui um crescimento de mais de 10%, considerando esses 3 quadrantes, que são os quadrantes que mais nos interessam, né? Que são aqueles em que as pessoas estão num estado mais de empolgação, né? De se sentir no controle, mas principalmente chegando no flow. Então o flow continuou sendo aqui o que foi mais selecionado, o estado em que as pessoas mais se sentiram durante o último mês. E aí, como esse é um trabalho, né, de médio prazo, de longo prazo, né, a gente continuou fazendo, deixa eu voltar aqui para a câmera, a gente continuou fortalecendo, né, porque fazer gestor que não tem, não costuma dar feedback, começar a dar feedback e com frequência não é muito fácil. Então a gente continuou pelos próximos 2 meses, continuando a estimular, a fazer uma certa cobrança, perguntar, e aí, tá rolando feedback, a gente conversava com as pessoas para saber se elas tinham recebido também. A gente promoveu outras mudanças diárias também, algumas pessoas que no primeiro momento não quiseram mudar, acabaram mudando também. E a gente continuou aqui estimulando, né, esse ambiente aqui de abertura, né, de feedback. E aí a gente foi para a terceira medição, 2 meses depois, no mês de junho. E o que aconteceu no mês de junho é o seguinte. Aí a gente conseguiu aqui aí dar um salto, tá? No quadrante de flow. Então o flow que estava com 36% na primeira medição foi para 38% na segunda e chegou a 56%, ou seja, mais da metade da companhia se dizendo, né, que agora estava se sentindo nesse estado máximo de engajamento que é o flow. A gente percebe que teve uma migração, né? Se a gente parar para olhar aqui, o pessoal que estava no controle ou empolgado, né? Esses dois aqui se reduziram um pouco, entendo que houve uma migração para o estado de flow, né? Então, as pessoas que já estavam ali, né, na beirada, né, para conseguir de fato se sentir representadas, né, nas suas atividades, conseguiram de fato dar esse pulo. Então, assim, isso só foi possível porque a gente estava medindo. Então, a gente consegue ver de fato se as mudanças elas estão surtindo o efeito desejado. A gente sabe que outros indicadores, como indicadores de faturamento, né, eles têm metas anuais, só que essas metas anuais, elas vão, a gente vai saber se a gente está na direção de conseguir atendê-las, né, a atingi-las, se a gente tiver esses indicadores intermediários, como o indicador do Flow, que serviu como um ótimo indicador para saber se a gente estava
na direção certa. Só fechando aqui, né, os outros patamares, a gente vê aqui que na primeira medição, o indicador ali de estar relaxado era de 2%, nos meses seguintes não teve ninguém se considerando nesse estágio de relaxamento, e a gente teve pequenas alterações aqui nos demais estágios, que é o de apatia, ansiedade e de tédio, mas sempre permanecendo aqui em patamares bastante baixos, né? Se a gente pegar aqui no mês de junho, 2% mais 4%, mais 2%, a gente está falando aqui de 8% nesses estados aqui mais críticos, mas a grande maioria das pessoas nesses melhores estados. Então, para fechar aqui, deixa eu voltar aqui para a câmera. Então, para fechar, eu recomendo, tá, fortemente esse indicador, se você quiser entender através dessa métrica aqui, né, qual que é o engajamento das pessoas. Tem um livro que é o Flow, né, eu acho que o nome do livro é Flow mesmo, eu tenho ele aqui, que ele explica no detalhe. A gente escuta muitas pessoas falar sobre estado de flow para cá e para lá, mas quando você lê o livro, você consegue ter uma profundidade maior sobre o que se trata, tá? E se você tivesse a oportunidade de ter uma aula com o próprio professor, seria melhor ainda. Infelizmente isso não é mais possível, mas deve ter bastante material gravado dele. Isso aqui é interessante também para que você consiga ver o nível de engajamento por área, porque um dos pilares do Flow é o feedback, né? Quem que dá feedback é a liderança, né? Então você consegue entender as áreas que não estão tão bem, você consegue a pesquisar e saber por que não estão tão bem. Será que é por falta de feedback? Aí você consegue ter essa comunicação com o gestor e estimular para que isso aconteça. E por fim, né, o que é o mais interessante de tudo, assim, é você saber se as ações que você está implementando, elas estão na direção certa. Então, espero que esse conteúdo faça sentido para você. Comenta aqui se você achou interessante, e se você aplicar na sua empresa, me conta qual que foi o resultado. E para você ver, né, que não é uma coisa que você vai fazer uma vez só, você precisa medir, depois você faz as suas ações, mede novamente, e aí você vai vendo o impacto. Mas é muito interessante para conseguir ter um diagnóstico mais aprofundado e conseguir o que a gente tanto fala hoje, que é ter a alta performance. E a alta performance, ela é conseguida a partir do momento em que as pessoas estão engajadas e aí alocando, né, a sua energia, os seus esforços nas áreas em que a empresa mais precisa. Então é isso, espero que tenha gostado do conteúdo. Aproveita aí para se inscrever no canal do RH Paralelo e também nos seguir lá no Instagram, que também é o RH Paralelo. Então é isso e a gente se vê em um próximo vídeo.